No livro dos Salmos, no Salmo de número 94, versículo ou verso 19, está escrito o seguinte: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Como seres humanos, nós passamos por muitos problemas. E os problemas tendem a gerar uma coisa chamada ansiedade. E a ansiedade é algo que assola o ser humano. Quase todos os seres humanos sofrem de ansiedade. Uns menos, uns mais. Até crianças, às vezes, sofrem com a ansiedade. A Bíblia, ela tem a resposta para a ansiedade. Primeiro, nós vemos aqui uma promessa a respeito de quando nós estamos ansiosos, ou cuidadosos, ou preocupados. O salmista deixa uma promessa. Ele diz assim: quando isso aconteceu com ele, né? Quando multiplicaram dentro de mim os meus cuidados, as consolações do Senhor me reanimaram, ou seja, me alegraram, me deram novamente esperança. Então aqui nós temos uma promessa de receber a consolação de Deus na hora da ansiedade. Receber a ajuda de Deus na hora da ansiedade. Receber a alegria de Deus na hora da ansiedade. Esta é uma promessa que nós podemos aproveitá-la. Deus nos garante que quando nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, Ele nos ajuda, Ele nos alegra, Ele nos anima. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, em versículo de número 25, o próprio Jesus, ele nos dá, ele deixa, né, como se fosse uma ordem, capítulo 6, versículo 25, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mandamento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então Jesus, ele deixa claro: vocês não precisam se preocupar, ficar cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo que vocês vão vestir. Por quê? Porque a vida, ela vale mais do que o mantimento, e o corpo vale mais do que a vestimenta. Aí ele vai dar o exemplo das aves do céu, né? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Aí ele faz uma pergunta: não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, vocês não têm mais valor do que uma ave? Se o Pai do céu alimenta as aves, então por que por que ficarem ansiosos quanto ao que vamos comer, né? Então Jesus, ele faz esta observação: não precise ficar ansiosos, né? Lance a vossa ansiedade sobre mim. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro também, reforçando esse assunto na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5, versículo de número 7, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, o versículo 6, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Então é mais um reforço para a ideia de que nós podemos e precisamos lançar sobre Deus, sobre Ele, as nossas ansiedades, os nossos cuidados, para que isso aconteça, para que o que aconteceu com o salmista aconteça também conosco. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Que Deus te abençoe através desta palavra, em nome de Jesus.